Abram suas Bíblias comigo em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, faremos a leitura dos versículos 10 até o versículo de número 13. Filipenses capítulo 4, do verso 10 até o verso 13. Assim diz a palavra do nosso Deus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Oremos, meus irmãos. Pai bendito, nosso amado Senhor, chegamos agora, ó Pai, na ocasião em que abrimos a Tua palavra para expor o Teu Evangelho. Nesta ocasião, ó Pai, nós teremos a oportunidade de expor a Tua palavra em Filipenses, ó Pai. Texto tão rico, que trata, ó Pai, sobre um tema tão fundamental para a nossa alma, Senhor. Ó Senhor, que eu possa, com a Tua graça, proclamar o Teu Evangelho com intrepidez, com ousadia, com fidelidade, ó Pai, não anunciando aqui sabedoria dos homens, mas a Tua glória, o Teu Evangelho somente. Ó Senhor, que nada aqui possa nos distrair, Pai, que possamos estar atentos à Tua voz, que possamos estar atentos ao que o Senhor quer falar aos nossos corações neste Teu santo dia. Ó Deus, que a palavra anunciada encontre guarida no nosso coração. E que, ó Deus, ao entendermos a Tua palavra, possamos viver segundo ela. Usa-me, Senhor, eu te peço. Usa-me em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vocês certamente já ouviram alguém que é uma pessoa que tem condições financeiras muito boas e ele chega para uma pessoa e diz assim, para uma pessoa que está enfrentando dificuldades, talvez problemas na área financeira e em tantas outras áreas, e ele olha para essa pessoa e diz, alegre-se, fique feliz, e essa pessoa muitas vezes olha para essa pessoa respondendo, é muito fácil falar para as outras pessoas serem felizes quando você tem tudo. É muito fácil você abrir a boca e olhar para outra pessoa e dizer, olha, alegre-se, seja feliz quando você possui tudo. Essa é a resposta de muitas pessoas para outros que vêm a sugerir ou incentivar essa pessoa a se alegrar, independentemente da circunstância em que essa pessoa estiver inserida. É interessante nós pensarmos nisso, porque quando nós olhamos para a vida de Paulo, o apóstolo, aquele que escreveu esta carta aos Filipenses, ele foi um homem que, independentemente da circunstância em que ele estava inserido, ele era alguém que estava cheio de alegria. O apóstolo Paulo, ele não estava numa condição tão favorável como a que nós nos encontramos hoje. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava encarcerado. O apóstolo Paulo, ele estava preso. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma. E é justamente da prisão que ele escreve esta carta, a fim de consolar, a fim de instruir, mas também a fim de expressar a sua gratidão
àquela igreja, a igreja de Filipos, aos irmãos daquela comunidade tão amada por ele, aos irmãos daquela comunidade tão querida pelo apóstolo Paulo, aos irmãos daquela igreja em Filipos, a Macedônia. Então ele escreve esta carta e ele fala com frequência, e você certamente já leu, ele falando, alegrai-vos, alegrai-vos. Com frequência ele repete isto. E muitas pessoas podem se perguntar, como este homem pode ser tão alegre e feliz assim, estando em condição tão miserável? No final desta carta, neste último capítulo, o capítulo 4, ele vai mais uma vez expressar esta gratidão dele. E ele vai manifestar esta gratidão aos irmãos daquela igreja, porque eles haviam abençoado o apóstolo com uma oferta. Haviam ajudado ele. E então ele escreve este verso de número 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Vejam, meus irmãos, ele diz, alegrei-me sobremaneira. O apóstolo Paulo inicia expressando sua alegria pelo fato de estar recebendo o auxílio dos irmãos da igreja em Filipos. E ele está certo de que a assistência que estava recebendo era uma manifestação do cuidado que os irmãos desta igreja tinham por ele. E é importante notarmos que ele se dirige aos irmãos dessa igreja falando dessa alegria, e não é pouca alegria. Ele diz, alegrei-me sobremaneira. Fiquei muito feliz pelo que recebi de vocês. E ele diz que ele se alegra, e ele se alegra no Senhor. O apóstolo Paulo, ele é alguém que está plenamente consciente de que tudo que ele recebe, inclusive tudo que vem das mãos dos irmãos, é bênção do Senhor para a sua vida. É alegria, e a alegria dele não pode ser em outro lugar, se não for no Senhor. Mas aqui ele expressa a sua razão, a sua alegria aos irmãos desta igreja. É interessante notar, meus irmãos, que ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. O apóstolo Paulo aqui usa uma palavra grega que era usada no contexto botânico, que traz a ideia, quando ele vai falar sobre a ideia de renovaram. A ideia é que eles fizeram brotar, ou fizeram florescer novamente o cuidado que eles possuíam com o apóstolo Paulo. Os irmãos desta igreja, eles já haviam abençoado o apóstolo Paulo outras vezes. O apóstolo Paulo se recordava disto. Mas ele diz, a alegria de vocês se renovaram uma vez mais, brotou uma vez mais, vocês se lembraram de mim e têm cuidado de mim. Na verdade, eles não se lembraram, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele inclusive vai deixar isso muito claro. Ele vai dizer que eles não abençoaram o apóstolo Paulo em outras ocasiões, porque lhes faltou oportunidade para fazer isso. Ele vai deixar isso muito claro. Ele não pode deixar, ele quer deixar os irmãos conscientes de que ele está certo de que os irmãos não abençoaram ele outras vezes, porque eles foram impedidos de algum modo, e nós não sabemos plenamente ou com tanta clareza o que é que foi que os impediu. Se foi temor de se associar a Paulo e talvez serem presos também juntamente a ele, se foi alguma outra coisa, algum outro tipo de obstáculo. Fato é, Paulo sabe disso. Ele está plenamente consciente dessa situação que eles se encontravam. Então, ele continua dizendo, no versículo de número 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Ele aqui, meus irmãos, o apóstolo, ele vai aqui se adiantar a uma compreensão equivocada que os irmãos da igreja poderiam ter com respeito a ele. Eles poderiam talvez imaginar que o apóstolo estava se alegrando demais por coisas materiais recebidas, como uma criança que recebe algum presente, algum benefício. Ou eles também poderiam imaginar que o apóstolo Paulo, ao falar no versículo de número 11, que eles renovaram mais uma vez o favor, ele poderia estar sugerindo que eles se demoraram demais para ajudá-lo. E o apóstolo Paulo, ele não quer deixar eles confusos com estas ideias. Ele quer esclarecer tudo isso. Ele aqui, meus irmãos, agradece pela ajuda, mas faz a ressalva de que não pede ofertas. Ele não pede ofertas e ele faz isso porque ele foi alguém que com frequência era acusado de ser um mercenário. De ser alguém que se utilizava das igrejas para tirar dinheiro delas, para viver às custas dos irmãos das igrejas. E ele quer se ver livre da má compreensão que alguns irmãos poderiam ter e da acusação má de outros homens que poderiam tentar macular o ministério do apóstolo Paulo. Com essas palavras, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele também não está sendo duro ou rejeitando as ofertas dos irmãos. O apóstolo Paulo, ele tinha necessidade naquela ocasião. Ele estava, de fato, precisando de algumas coisas. Mas ele havia sido grandemente beneficiado por isso, então ele escreve posteriormente esta carta. Mas o apóstolo Paulo, ele, como em todas as suas cartas, ele sempre tem coisas gloriosas a nos ensinar. Ele sempre tem lições muito grandiosas para nos ensinar através das coisas comuns que acontecem na vida dele. Aqui o apóstolo Paulo tem a intenção de nos ensinar uma lição espiritual. Ele tem a intenção de ensinar uma lição espiritual para os irmãos da igreja em Filipos. Ele tem a intenção de ensinar algo que aprendeu na escola do sofrimento. O apóstolo, ele havia aprendido a viver em toda e qualquer situação. É exatamente isso que ele escreve. Qual o estado do coração de Paulo nessas situações diversas em que viveu? Meus irmãos, as situações são diversas e foram muitas as que o apóstolo Paulo viveu. E nós também muitas vezes vivemos situações variadas nesta vida. Mas o ponto aqui é como vivemos esses momentos. Ou como o nosso coração está em meio aos momentos difíceis que nós experimentamos em nossa caminhada nesta vida. Uma coisa que o apóstolo Paulo, ele aprendeu foi a viver contente. Contentamento. Esta é a palavra-chave, meus irmãos, aqui, neste texto. A palavra contentamento, ela era usada na época do apóstolo Paulo por uma ideia filosófica sustentada pelos estoicos ou pelo estoicismo. Eles falavam em contentamento, mas a ideia era de agir com indiferença com o que estava acontecendo ao redor, como se nada estivesse acontecendo. Como se a felicidade ela fosse encontrada na indiferença com as coisas que acontecem na vida. Mas a palavra contentamento aqui utilizada pelo apóstolo Paulo, a palavra contentamento para Paulo significa suficiência, significa autossuficiência. A ideia aqui é de plena suficiência quando ele fala em contentamento. É como uma cidade que não precisa de coisas, que coisas sejam importadas para ela, porque nela existe tudo o que é necessário. Não há necessidade de coisas saindo de outros lugares para satisfazer as necessidades daquela cidade.
A ideia é mais ou menos esta da palavra contentamento pelo apóstolo Paulo. Um puritano, ele certa vez escreveu como que definindo o que é contentamento. O contentamento cristão é aquela doce, íntima, serena, graciosa disposição de espírito que livremente se submete a e se deleita na sabedoria de Deus e em sua disposição paternal em todas as suas condições. Em todas as suas condições, ele se submete à providência e à disposição paternal de Deus, independentemente das circunstâncias. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo experimentou. Ele experimentou situações as mais diversas, mas não sempre situações ou ocasiões que nós nos deleitamos, alegres, felizes. Mas ele experimentou de tudo. Ele vai dizer isso no versículo de número 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O contentamento faz ele desfrutar das mais diversas situações nesta vida, e ele faz isso tudo sem murmuração. Na humilhação, ele estava contente, bem como na ocasião em que ele era exaltado. É interessante aqui o apóstolo Paulo trabalhar com contrastes. Ele vai dizer, ser humilhado, e o oposto a isso, ser exaltado. Mas não somente isso, ele diz, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura, em ter as coisas em abundância, como por passar fome, escassez de recursos. Em todas as ocasiões, ele estava satisfeito. Alguns pensam que a fonte para a satisfação ou o remédio para o descontentamento são as posses ou a abundância de coisas. O fato aqui é que o apóstolo Paulo vai dizer, tanto na miséria como na riqueza, eu vivi contente. Ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. É justamente essa a ideia aqui da palavra que é traduzida aqui na nossa Bíblia por experiência. A palavra que é traduzida por experiência pode ser traduzida da seguinte forma: aprendi o segredo. Ele aprendeu o segredo de viver feliz, contente em toda e qualquer situação. A Bíblia Nova Almeida atualizada, ele consegue captar muito bem essa ideia. Ele vai dizer, aprendi o segredo. Algumas traduções conseguem pegar bem essa ideia. Essa é a palavra era usada quando uma pessoa era iniciada em uma religião misteriosa. Era uma palavra que era usada quando alguns estavam iniciando em alguma religião. Era justamente essa palavra, o segredo. O que o apóstolo está querendo dizer aqui é que ele foi iniciado na escola do contentamento. Nesse mistério, nessa joia rara, como diz um puritano. Ele foi iniciado nesta grande escola que é o contentamento. Mas o apóstolo Paulo, veja, uma vez que ele foi iniciado, uma vez que ele aprendeu, isso revela que ele não nasceu sabendo disso. Ele precisou aprender. E nós, semelhantemente a ele, precisamos aprender, porque não é algo que vem naturalmente no nosso próprio coração. Você pode olhar para as crianças e como elas em sua pequenez já revelam muito descontentamento, insatisfação e aborrecimento. Elas revelam também que não precisam aprender uma série de coisas que já vem natural. É o pecado, é a birra.
É ver um brinquedo que ela nem quer brincar, e o outro vai brincar com aquele brinquedo, e ela vai lá e toma. Ninguém ensinou isso a ela. Ela simplesmente, naturalmente, como fruto do pecado que jaz na criança, ela pratica esse tipo de coisa. Mas o contentamento, meus irmãos, nós que caímos em Adão, nós que pecamos juntamente com ele, não possuímos naturalmente. O apóstolo Paulo aprendeu o segredo de viver contente. A pergunta de número 147 e a pergunta de número 148 do Catecismo Maior de Westminster nos ensinam algo sobre contentamento. Estas perguntas vão tratar justamente do 10º mandamento. Não cobiçarás. E a pergunta de número 147 nos dirá o seguinte: quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Resposta: os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição. Ele vai tratar aqui primeiramente do que é exigido de nós. Os nossos padrões doutrinários, quando vão comentar os mandamentos, eles vão trabalhar sempre assim. O que é exigido de nós e o que é proibido. O que nós devemos praticar e o que nós devemos aborrecer. E ele diz aqui, nós devemos ter um coração contente com a nossa atual condição. E os textos que podem sustentar esta verdade, além do texto que acabamos de ler, é um texto de Hebreus capítulo 13, versículo 5. Nós lemos aqui hoje também na leitura continuada da Escritura. A palavra do nosso Senhor diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Contentai-vos com o que você possui. E um outro texto, muito conhecido também de todos nós, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, onde o apóstolo Paulo, instruindo o jovem pastor Timóteo, escreve, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. A ideia da palavra contentamento é que devemos estar sinceramente dispostos a aceitar a condição que o Senhor nos colocou em sua providência. E isso sem murmuração ou inveja. Ambas manifestações de um coração descontente. Isso não implica, meus irmãos, que seja errado tentarmos melhorar a nossa condição. Se nós tentamos melhorar a nossa condição através de meios lícitos, isso é bom. Se nós não colocamos o nosso coração nessas coisas como a nossa maior esperança para que tenhamos alegria nesta vida, mas buscamos justamente através dos meios ordenados pelo próprio Deus, isto é bom. Buscando melhorar, mas sem deixar de estar contente com o que estiver em suas mãos agora, no momento. Nós podemos buscar, mas não insatisfeitos. Nós podemos buscar, mas não reclamando ou murmurando. Quando estivermos buscando uma situação melhor, sem ter isso como a maior preocupação ou ambição de nossas vidas, não é uma manifestação de descontentamento. O contentamento não é um convite à preguiça e também não é um convite à indolência ou à irresponsabilidade. Eu vou viver contente, então, eu vou viver nessa situação aqui, não estou me importando com nada. Eu não vou dar uma condição melhor para minha família. Eu não vou me utilizar dos meios lícitos para promover um conforto melhor para minha casa, porque, afinal de contas, eu devo estar contente com tudo. Muitas vezes as pessoas falam isso, mas isso é simplesmente uma piedade falsa. Alguém que diz que quer viver segundo a palavra do Senhor em contentamento, quando na verdade o que essa pessoa está tentando encobrir é a sua preguiça, é a sua negligência e a sua irresponsabilidade. Mas veja, meus irmãos, o chamado ao contentamento não é um chamado para vivermos na preguiça, indolência ou irresponsabilidade.
O apóstolo Paulo nos ensina, e ele nos ensina a sermos contentes, independentemente das circunstâncias em que estivermos inseridos, não importa qual seja. Meus irmãos, Cristo, ele é o maior padrão para nós nesta ocasião. O apóstolo Paulo, sim, tem muito a nos ensinar, mas Cristo nos ensinou e muito mais. Cristo foi aquele que estava nas regiões celestiais, o próprio Deus. Ele é aquele que estava nos altos céus. E ele se humilhou. Como diz Mark Jones, ninguém se humilhou tanto quanto ele, porque ninguém esteve tão exaltado quanto ele. Ninguém experimentou as situações mais terríveis nesta vida como ele experimentou. Ele veio para este mundo e viveu numa condição não tão simples assim. Mas ele viveu. E ele experimentou adversidades terríveis no corpo e na alma. Ele experimentou, inclusive, uma cruz maldita no meu e no seu lugar. Coisa que eu e você nunca experimentamos. E talvez nunca venhamos a experimentar. Mas ele experimentou. Mas me diga, meu irmão, me mostre na palavra uma ocasião de descontentamento do nosso Cristo com a vontade do seu Pai. Ele foi alguém que se submeteu absolutamente, completamente, com contentamento à vontade do seu Deus. Ele viveu em plena obediência e alegria, apesar das adversidades. Se o próprio Cristo, que se humilhou mais do que qualquer um de nós, possamos nos humilhar, e foi contente, nós, como filhos de Deus, salvos por Cristo, unidos a Ele, devemos, semelhantemente a Ele, andar assim. Nós devemos nos conformar ao próprio Cristo. Mas, meus irmãos, o contentamento é algo que é ordenado. O contentamento é algo que nós devemos sempre nutrir no nosso coração. Nós devemos realmente aprender. Mas enquanto o contentamento é algo bom e que agrada a Deus, há algo que é terrível. Isto é o descontentamento. É justamente este o pecado proibido. O nosso catecismo maior vai dizer, na pergunta de número 148, quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Resposta: os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado. E muitas vezes esse nosso descontentamento se revela dos modos mais variados. A inveja é um modo em que o descontentamento é revelado. Quando nós invejamos o que o outro possui, nós queremos aquilo, não estamos satisfeitos com o que possuímos. O ciúme também, a cobiça, são manifestações de descontentamento. Quando nós fazemos comparações também, quando eu me comparo a outra pessoa, quando eu comparo a minha esposa a outra do outro irmão, quando eu comparo o meu esposo ao esposo da outra irmã, quando eu começo a fazer comparações e olhar assim para o meu esposo ou para a minha esposa e dizer, rapaz, está difícil. Este homem deixa muito a desejar. Que mulher difícil, ela poderia ser igual a tal pessoa. Meus irmãos, eu não estou querendo dizer que você não deve procurar fazer com que sua esposa ou seu esposo se conforme cada dia mais à vontade do Senhor, procurando ser uma pessoa que vive de modo que deve viver como marido e mulher. Mas o descontentamento, ele é muito sorrateiro. E ele pode nos levar cada dia mais a uma situação mais difícil, a um buraco maior, a ponto de estarmos num descontentamento completo com o que o Senhor nos deu no momento. E o Senhor não se agrada disso.
amargura, raiva, preocupação e ansiedade, manifestações de descontentamento com a condição que o Senhor nos colocou. O apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte: não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Alguém certa vez escreveu: murmurar é desconfiar de Deus, uma preocupação ansiosa de que o futuro não funcionará da maneira que queremos. O descontentamento também pode ser caracterizado por amargura. É uma frustração por alguma coisa no passado não ter acontecido da maneira que gostaríamos. Seja explícito ou implícito, esse tipo de reclamação é dirigido àquele que é soberano sobre essas coisas. Murmurar e reclamar são, então, uma questão teológica que considera Deus incompetente, injusto ou irrelevante. Murmurar, reclamar, ser descontente é uma ofensa contra o nosso Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Deus no Antigo Testamento. O povo do Senhor, que viu o Senhor fazer feitos grandiosos e gloriosos, mas eles murmuraram. O apóstolo Paulo faz referência a eles. Em Números capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 12, nós encontramos a passagem em que o povo do Senhor, ele murmura, eles reclamam, eles se aborrecem, a ponto até de se rebelarem contra homens que foram colocados por Deus para conduzi-los. Números capítulo 14, versículos de 1 a 12, nós encontramos estas verdades. Diz assim a palavra: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Mas, meus irmãos, o que aconteceu é que a murmuração fez este povo perecer no deserto. O Senhor se voltou contra eles. A partir do versículo de número 20, nós encontramos o Senhor dizendo: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra eu lhe perdoei, porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto,
Todavia, me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que desprezaram a verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. A murmuração é terrível. E a murmuração, ela é sempre um pecado cometido contra o nosso Senhor. Meus irmãos, Paulo foi alguém que experimentou muitos sofrimentos, mas ele fez e experimentou tudo isso sem murmuração. Você certamente conhece isto. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 27, nós encontramos as situações em que o apóstolo Paulo experimentou os sofrimentos mais diversos. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Vejam só, a variedade dos desafios, a variedade das aflições que o apóstolo Paulo enfrentou, mas sem murmuração, sem descontentamento. O descontentamento é um pecado porque é a manifestação de um coração que está insatisfeito com a providência de Deus e, consequentemente, com o próprio Deus da providência. A medida do descontentamento nunca pode ser preenchida, muito menos pelas coisas deste mundo. É como se pensássemos que merecemos algo melhor. Nós olhamos para a providência de Deus e pensamos assim: por que eu não desfruto de coisa melhor na minha vida? Como se nós fôssemos justos o suficiente ou bons o suficiente para receber algo a mais do que nós temos recebido. Tudo o que nós recebemos é por pura graça, pura misericórdia do nosso Deus. Mas muitas vezes pensamos sobre nós além da conta. Além da conta, meus irmãos. Que Deus não está sendo tão justo assim. Nós acabamos olhando para Deus de modo errado, como se Ele fosse um Deus que não possui tanta bondade, ou tanta misericórdia, ou tanta sabedoria assim. A providência do nosso Deus, ela é santa, ela é sábia e ela é poderosa. E esta providência é que nos conduz, conduz todos os momentos em nossas vidas, todos os momentos de todas as criaturas.
sabe o que você diz quando você se rebela contra a providência do Senhor na sua condição atual? Você diz assim: Senhor, Tu não és tão santo assim. Senhor, Tu não és tão sábio assim. Senhor, Tu não és tão poderoso assim. Isto é o que nosso descontentamento revela. Você pode não falar isso com palavras, mas a sua vida e o seu coração, que muitas vezes camuflam descontentamento, gritam isso diante do seu Deus. E que coisa terrível, meus irmãos. Que coisa terrível não estarmos satisfeitos com a boa vontade do nosso Deus para as nossas vidas. Será que você hoje pode dizer com Paulo: sei estar contente em toda e qualquer situação? E quando as coisas não saem como nós queremos? E quando as coisas acontecem como você não planejou, ou diferente do modo que você planejou? Ah, meus irmãos, como o descontentamento se revela em nossa vida. O descontentamento se revela no nosso casamento. Aquela pessoa com quem nos casamos e prometemos fidelidade, alegria e deleite. Muitas vezes o esposo olha para a esposa e se volta para Deus com um descontentamento terrível, dizendo assim: que mulher é esta que me deste? Ou a mulher também: que homem terrível é este que o Senhor colocou em minha vida? Até mesmo quando aquelas pessoas agem com bondade, até mesmo quando ela é uma mulher cuidadosa e piedosa, mas o coração não está satisfeito, o coração quer mais. Até mesmo quando ela é bela, mas o coração dele não está contente, ele quer algo mais. Ou quando o homem provedor e ele dá o que é necessário, mas o coração da mulher só quer algo mais, ela quer mais. Não, eu não estou satisfeito, eu quero algo melhor. Não, eu não estou satisfeito com essa casa, me dá algo melhor. Não, eu não estou satisfeito com essa roupa que você me deu, eu quero algo melhor. Não, eu não estou satisfeito. Não, eu não estou satisfeita. Não, eu não estou satisfeita. E se rebela e fica indignada com o esposo que o Senhor deu a ela. O nosso descontentamento é revelado nos nossos relacionamentos, é revelado no trabalho que o Senhor graciosamente nos deu. E muitos até reclamam de trabalhos onde recebem até bem, e vivem bem, e dizem até: esta é minha vocação, eu não estou aqui pelo dinheiro, eu estou aqui porque é vocação minha. Mas o coração é descontente, porque eu não recebo mais, porque eu recebo tão pouco, o que eu recebo não dá para sustentar o meu lar. Eu não quero mais isso. Que tipo de trabalho miserável é este? E o descontentamento começa a se revelar na vida desta pessoa ali. Naquele momento, é o que o Senhor te deu, para que você possa viver, para que você possa desfrutar, para que você possa colocar o alimento em sua casa. Mas o descontentamento, ele tapa os nossos olhos para esta realidade. O descontentamento tapa os nossos olhos para a realidade que o Senhor está agindo através destes meios, mesmo que simples, mesmo sendo tão pouco. Ele dá o que nós carecemos, Ele sabe do que nós precisamos. Se Ele te deu o salário que você tem recebido, é porque você pode viver satisfatoriamente com o que você tem em suas mãos. O Senhor sabe do que nós precisamos mais do que nós mesmos. E quantos são também insatisfeitos com o corpo que possuem? Ah, como eu sou gorda! Ah, como eu sou magro! Este nariz, eu estou insatisfeito! Que sobrancelha terrível eu tenho! Rapaz, essa minha orelha eu preciso fazer uma cirurgia. É muito estranha. Meus pés são... Ah, minhas pernas... Meus irmãos, descontentamento.
Descontentamento com o corpo que o próprio Senhor formou. Descontentamento com o corpo que o próprio Senhor, que é infinito em sabedoria e sabe o que é belo mais do que eu e você sabemos, moldou. Insatisfeitos com o que Ele nos deu. Se você possui braços, mãos, nariz, boca, dentes, seja lá o que for, e você consegue desfrutar destas coisas, alegre-se com o que você possui, não seja descontente, não fique invejando o outro, não fique cobiçando o que é do outro, contente-se com a sua condição. Diante do Senhor não existe aqui ninguém mais belo do que o outro. Diante do Senhor não existe ninguém mais bonito ou menos feio. Não existe isso para o Senhor. Se você se preocupa com isso, você está preocupado com o olhar dos homens. Você está preocupado em satisfazer o desejo dos homens. Você está temendo a homens e não ao próprio Deus. Então, se contente com o que você possui. Se contente com tudo que o Senhor tem te dado. Meus irmãos, a nossa condição e a vida que nós experimentamos nesta vida, especialmente os sofrimentos, são meios através dos quais o Senhor nos ensina o contentamento. É um dos meios pelos quais deveríamos aprender a ser contentes. Thomas Boston, certa vez, escreveu: nossa vontade deve seguir a vontade dele, isto é, a de Deus, como a sombra faz com o corpo, sem contradizer. Se ele nos permite um conforto criado, devemos nos contentar em mantê-lo. Do contrário, devemos nos contentar em nos separar daquilo. Devemos deitar-nos aos pés da providência, como uma bola diante daquele que a lança, para ser atirada para cima e atirada para baixo, como Deus quiser. Nós devemos nos submeter à sua vontade. Nós não podemos ser descontentes. Mas tem, meus irmãos, algo que nós devemos revelar. Claro descontentamento. A única coisa que deveríamos estar descontentes é com o nosso pequeno progresso na santificação. Se tem algo que nós devemos estar descontentes é com a nossa dificuldade, com a nossa lerdeza em se utilizar dos meios que o Senhor nos deu para a santificação. Se tem algo que nós devemos estar descontentes, é com isto. Deveríamos estar descontentes com o pecado que habita ainda em nós. Nós deveríamos estar descontentes com a inclinação da carne que nos leva a pecar. Nós deveríamos estar descontentes com a tentação do nosso inimigo, Satanás, o mundo e a carne. Ah, meus irmãos, mas parece que não há descontentamento nisso. Parece que no nosso coração há deleite. Parece que no nosso coração há alegria. Parece que no nosso coração o pecado é algo maravilhoso. Como ficar descontente com as coisas da carne, como são prazerosas, mas não deveria ser assim. Nós deveríamos aborrecer as obras da carne. Estar descontente com a miséria que ainda habita em nós. Este é o descontentamento que deve habitar no nosso coração. O contentamento do apóstolo Paulo aqui, que expurga qualquer ideia de descontentamento ou murmuração, tem um fundamento. E um fundamento muito sólido. E é justamente isso que ele vai revelar aqui no versículo de número 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui neste verso ele vai revelar
o contentamento que ele tem, apesar de todas as aflições, e aquilo que sustenta ele nesta alegria, nesta felicidade e no contentamento. Mas aqui está uma frase que vive sendo repetida no meio das igrejas. As pessoas geralmente dizem isso, não apenas quando passam por alguma dificuldade, mas quando tem algo para fazer e tem um obstáculo na frente delas, e elas olham assim e dizem, tudo posso naquele que me fortalece. Ela quer fazer algo e ela tem ambições nesta vida, ambições até muitas vezes pecaminosas, mas ela diz, tudo posso naquele que me fortalece. Certa vez escutei uma senhora dizendo assim, ela não poderia comer coxinha. A filha assim, a senhora não pode comer coxinha. Ela disse assim, tudo posso naquele que me fortalece. Os modos são os mais diversos que as pessoas usam este texto. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Eles usam isso para ganhar confiança. Eles usam isso muitas vezes para seguir em frente quando aguardam algo com expectativa. Fazem isso para ganhar confiança. É como uma expressão motivacional. Eu vou conseguir, tudo posso naquele que me fortalece. Repete aqui, fulano, para mim, tudo tu pode naquele que te fortalece. Mas não é dessa forma. Até mesmo os ímpios gostam dessas palavras nos momentos mais cruciais de suas vidas. Mas a ideia aqui, meus irmãos, não é o que posso conquistar. A ideia não é que posso conquistar tudo naquele que me fortalece, mas que posso suportar tudo naquele que me fortalece. Posso suportar com contentamento todas as aflições naquele que me fortalece. O verdadeiro fundamento aqui é Cristo. É em Cristo que encontramos tudo o que precisamos para suportar toda e qualquer situação. Aqui nos é revelado Cristo e Ele somente. Meus irmãos, a força em Cristo para enfrentar toda e qualquer situação. Qual a aflição que você experimenta hoje? Que dor você experimenta hoje? O que está te faltando? O que você imagina que poderia te fazer feliz agora? Qual o teu descontentamento? Qual a tua aflição? O que tira o teu sono quando você inclina a sua cabeça sobre o seu travesseiro? É a morte de um parente? Foi um câncer que alcançou você? Uma enfermidade terrível em algum familiar seu que você ama? É algum amigo seu que está entubado em algum desses nossos hospitais? É você que tem sofrido com angústias as mais terríveis na alma? Meus irmãos, nós não podemos esquecer que em Cristo nós podemos encontrar tudo aquilo que pode satisfazer as nossas necessidades. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Por essa razão, para vivermos naquele que nos fortalece, nós devemos viver na dependência do auxílio de Cristo pelo seu Espírito Santo. E são tantos os meios, meus irmãos, para isto. E Ele determinou meios e meios de graça para isso, através dos quais Ele nos fortalece, através dos quais nós que estamos unidos a Ele somos fortalecidos nesta nossa caminhada nesta vida. Não negligencie, meu irmão, a leitura da palavra. Não negligencie, meu irmão, a meditação na Escritura Sagrada. Não negligencie a oração ao seu Deus.
Não negligencie o culto público ao seu Deus. Não negligencie a comunhão dos santos. Não negligencie ou se aparte dos sacramentos do Senhor. São meios que o nosso Deus determinou para que possamos cada dia mais ser fortalecidos nele. É assim que nós seremos vitoriosos, independentemente do momento difícil que você estiver experimentando. O seu coração será moldado e vai se conformar à vontade do nosso Senhor, independentemente das circunstâncias. Você poderá dizer: eu estou alegre, muito feliz e contente com o que o Senhor tem feito em minha vida. Quando estivermos satisfeitos com Cristo, nada neste mundo nos fará falta. Estaremos contentes, plenamente satisfeitos, porque em Cristo temos tudo. Que Ele nos capacite e nos ensine a vivermos contentes em toda e qualquer situação. O nome do nosso Deus será glorificado nisso. Amém, meus irmãos.